Senhor meu Deus, meu Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu clamo ao Senhor, para que o Senhor, meu Pai, venha anular, venha repreender toda interferência maligna em nosso meio. Meu Deus, toma, meu Pai, na tua presença, ó meu Deus, este lugar, que o Senhor, meu Deus, dê ordem, continue dando ordem aos teus anjos a respeito desta obra, meu Pai, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ação maligna para trazer a desatenção seja anulado, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Tira toda a sonolência, todo o cansaço, toda a fadiga, que o Senhor venha ministrar, meu Pai, o teu poder, ó meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, cada uma dessas vidas que aqui se encontram, saia daqui, meu Pai, com a tua palavra revelada, em nome de Jesus nós clamamos, nós oramos, e toda a igreja diz amém. Dê um aplauso mais forte ao Senhor. Glórias a Deus. Amém. Pode sentar-se. Nós estaremos agora neste ponto de contato, indo para a segunda ministração. E a segunda ministração tem como tema a igreja que cresce nas casas. Repita comigo, diga: a igreja que cresce nas casas. No livro de Atos Apóstolos, capítulo 5, no versículo de número 42, diz assim o texto: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Diga aleluia. Então, como você vê aqui no texto, e todos os dias, no templo, diga no templo, e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, você percebe de que os nossos irmãos, na igreja primitiva, os nossos irmãos, eles tinham objetivos e eles tinham propósitos. Eles tinham o objetivo de querer ver o reino de Deus sendo povoado, com almas, vidas sendo salvas, mas nós percebemos de que neles havia um propósito de estar no templo e nas casas. E eles não paravam, não cessavam de anunciar e de ensinar a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, não pode ser diferente a nossa maneira de viver aqui na terra, nos dias de hoje, já que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Diga assim: eu sou discípulo. Todos nós somos discípulos. E o que significa a palavra discípulo? Seguidores. Amém, irmãos? Então nós seguimos o mesmo Senhor, o mesmo Deus, a qual os nossos irmãos na igreja primitiva, na igreja de Atos, eles também seguiam e serviam. Veja bem, muitas vezes nós medimos o crescimento da igreja apenas pelo tamanho do culto. Olhamos o culto, por exemplo, aos domingos. A igreja, ela está crescendo. Olha como tem tantas pessoas, não é? Mas é importante a gente salientar de que é pela quantidade, não é pela quantidade, desculpa, a qual o templo ele está cheio, não é? Que a gente pode medir o crescimento da igreja do Senhor. Nós entendemos que o reino de Deus, ele nunca cresceu apenas por ajuntamento de grandes multidões, tá?
Quantos eventos nós já fizemos na igreja, de lotarmos aquela rua lá, onde nós estávamos, aqui, nesse terreno ao lado, multidões de pessoas nós colocávamos, mas depois todos nós voltávamos para a igreja e continuávamos com a mesma quantidade de crente. Sim ou não? Sim, assim nas congregações, não é? Então veja bem, a igreja primitiva, ela não começou em templos. Diga, a igreja primitiva, ela começou em célula. Diga, em casas. A igreja, irmãos, ela não cresce somente quando o templo ele está cheio. Ela cresce quando as casas elas se abrem. Lembram quando eu falei aqui a vocês de que quando nós entramos na visão celular, a gente avançou muito, a gente conquistou muito. Os irmãos, quando abraçaram a visão, nós começamos a conquistar muitas almas, muitas vidas. E isto através da célula. O nosso ministério ele foi mudado, transformado, foi impactado através das células. Diga, células. Então nós entendemos que uma igreja como a nossa, dentro dessa visão, ela só cresce através da célula. Então veja bem, cada um de vocês precisam ter esse entendimento de que vocês precisam valorizar a célula. Líderes, vocês aqui que ainda não têm a sua célula, você precisa ter a sua célula. Você precisa se dispor a abrir uma célula para você estar conquistando as vidas e discipulando-as. Isso é importantíssimo para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento das congregações. Vocês chegarão no final do ano com êxito, com almas sendo convertidas. Veja quantos dias da semana você tem sem estar no serviço do Senhor e que você poderia implantar uma célula. Ah, mas eu estou à espera do encontro ou mesmo da escola de líderes, eu não finalizei. O que você vai fazer? Você vai abrir uma casa de paz. E olha que tem muitas casas onde as pessoas elas querem ser ministradas. Nós temos um exemplo da nossa irmã Jô, do nosso irmão Júnior, da nossa irmã Angélica, que faz casa de paz. Todo mês tem casa de paz para fazer. E nós temos que levar o evangelho para as famílias, para as vidas que estão aí fora. Mas eu quero dizer para você, a casa de paz é importantíssimo, mas a célula, ela tem uma importância ainda muito maior. Porque a célula é do discipulado. Amém, irmãos? A célula é o lugar da comunhão. É onde os irmãos vão se conhecer. Vão estar ali sabendo e conhecendo a situação de cada uma delas. Para poder estar ali ajudando. Para que estas vidas, elas continuem sendo ali fortalecidas. E que estas vidas, elas permaneçam na obra do Senhor e cresçam e depois se tornem líderes. Diga aleluia. A igreja, irmãos, ela não é um prédio. Diga, a igreja do Senhor não é o prédio. Diga, a igreja do Senhor sou eu. Como é seu nome? Muito bem. A igreja do Senhor é você. Não é esse prédio. Amém, igreja? O Senhor Jesus, Ele nunca disse, edificarei templos. Ele já falou isso? Hein? Edificarei templos? Não. O Senhor, Ele disse assim, edificarei a minha... Mas eu quero dizer para você, o templo é importante.
Se o templo não fosse importante, né, para que alguns fiquem, olha, tá vendo? Eu ouvi lá fora que não precisa mais de estar no templo, não. De congregar, não precisa mais de pastor, não. Olha aqui a necessidade. A liderança reunida para ser ministrada, para serem conduzidas, impulsionadas pelo Espírito Santo, pela palavra, através de uma liderança pastoral, a qual o Senhor, Ele comissionou aqui nessa terra. Porque eu não conheço na Bíblia, não conheço que Deus, Ele desfez o ministério pastoral, o ministério apostólico, o presbitério, o diaconato, as missões, nada disto. O que nós vemos aí fora, muitas vezes são arranjos, onde muitos arranjos de argumentos para não servirem a Deus e não viverem em uma vida de propósito, mas sim segundo os seus próprios objetivos humanos. Quantos estão entendendo isso? Diz amém. Então, como eu estava falando, é importantíssimo de que nós entendamos de que nós precisamos do culto coletivo também. Diga aleluia. Então nós ganhamos as vidas nas células, trazemos para a igreja. Essas vidas, elas vão estar em uma célula, sendo cuidadas, sendo discipuladas. Elas vão para um encontro, volta do encontro, faz o pós-encontro, faz a escola de líderes, e assim o ministério ele vai crescendo e vai se multiplicando a cada dia. Diga glórias a Deus. A igreja, irmãos, ela não pode viver somente no culto. Vocês, igreja, não pode viver somente no culto. A igreja precisa viver no seu dia a dia. Amém, irmãos? A igreja, ela tem a célula. A igreja, ela tem a responsabilidade com a casa de paz. A igreja, ela tem a responsabilidade com o ministério de danças, com o ministério do louvor, e assim sucessivamente. A igreja, ela precisa estar ativa, viva, viva. No livro de Atos Apóstolos 2,46 que nós lemos, diz a palavra de que diariamente os irmãos eles perseveravam. Atos 2,46. E eles eram unânimes no templo e no partir do pão também em suas casas. Então os irmãos, tanto eles estavam nas casas, como também estavam no templo. Diga aleluia. Antes não tinha o templo, eles estavam nas casas. Depois, no templo, eles estavam no templo e em casas. O Senhor Jesus Cristo, ele esteve nas casas e esteve também no templo, ensinando. Diga aleluia. Ou seja, templo mais casa é igual a igreja saudável. Amém, irmãos? Uma igreja saudável, ela tem que estar em célula, nas casas, né? E tem que estar no templo, cultuando, estando presente no culto coletivo, porque é essencial para a igreja ser renovada, ser cheia da presença de Deus, ser cheia do conhecimento da palavra do Senhor, dos ensinamentos da palavra do Deus vivo. Então, a célula, ela não é um departamento. Diga a célula, não é um departamento. Diga a célula, é o coração. É o coração. Já pensou? Se o coração parar de bombear, o corpo humano, ele morre. Assim é o espiritual. Se a célula, ela não se movimenta para conquistar, para ganhar, irmãos, a igreja, ela acaba morrendo. Como eu falei lá no início, na primeira mensagem. A célula, ela não é um programa. A célula não é uma agenda. É aquele dia, então naquele dia é que vai ter a célula, naquele dia é que vai se mover para fazer limpeza, arrumação, como eu já falei no início, não é? Lá na outra administração. Não é uma agenda, não é uma reunião
opcional. Não, irmãos. A célula, diga, a célula é o coração que faz tudo pulsar. Que nos energiza, nos anima. Amém? É isso que você tem que estar com a sua célula alegre, animado, pedindo a Deus estratégia, sabedoria, procurando correr atrás das vidas, evangelizando, convidando as pessoas para estar na célula. É isso que você precisa fazer. Assim como o coração envia vida para todo o corpo, e o que acontece? Mantém o coração ali, funcionando, sem parar. Assim é a igreja, em célula. Ela ali em movimento. Ela vai estar ali, olha, não levando o corpo a sofrer. Quando o coração ali está doente, aquela célula, ela não está pulsando como deveria pulsar. A igreja, ela sofre. O ministério sofre. Porque a célula é o coração do ministério. É o coração da igreja. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, diz assim o texto: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém, igreja? Diga aleluia. Então, uma igreja, ela pode até lotar o culto, aqueles movimentos, não é? Para encher e tal, mas a igreja, o templo, verdadeiramente, ele só vai crescer de verdade quando cuida das pessoas. Amém, irmãos? Se não cuidar das pessoas, fica difícil. Por exemplo, eu não sei o nome de todos. Não consigo saber o nome de todos do ministério. Mas ali onde tem a célula, os irmãos conhecem pelo nome. Amém, irmãos? Não é pelo número que tem na célula. Tem 10, tem 15, tem 8, tem 3, tem 20. Não é isto. É pelo nome que se conhecem. Isso tem uma importância muito grande na obra para o crescimento do reino de Deus. Para que o ministério ele venha avançar. Um ministério consolidado na unidade, na comunhão. Ele é saudável. Ele tem vida. Porque aquele coração ele está pulsando, a célula ela é pujante, porque o coração ali, aquela célula, ela está bem viva. Diga aleluia. No culto, somos muitos, nas células, somos conhecidos. Amém, irmãos? Aquilo que eu falei há pouco, né? No culto eu posso conhecer todos, mas nas células, todos são conhecidos uns dos outros pelo nome. Diga aleluia. No culto, você se senta, adora. No culto, você recebe a palavra de Deus e depois faz o quê? Vai embora. Sim ou não? Sim. Já na célula é diferente. Na célula, alguém pergunta: como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Olha, eu estou orando por você, viu? Olha, eu também percebi a sua ausência lá no templo. Eu tenho sentido a sua ausência aqui na célula. Aquele que está numa célula caminha junto com o seu líder. Os líderes caminham juntos com os discípulos das células. Diga glória a Deus. Lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 3, está escrito assim: ele chama as suas ovelhas pelo nome. 10, 3, é isto?
10:3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Amém? Então o que acontece? Não é? Aqui o texto fala, não é, de que o Senhor conhece as suas ovelhas. Nós precisamos conhecer as ovelhas. Nós precisamos conhecer os discípulos. Isto na célula, isto é fundamental. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Se nós queremos realmente uma igreja pujante, uma igreja em crescimento, nós temos que valorizar a célula. Por quê? Olha, irmãos, na célula, ninguém será invisível. Ninguém será esquecido. Ninguém é apenas mais um. Amém? Porque no culto, onde tem a multidão, sempre tem mais um. Foi acrescentado, mas que ninguém conhece, você vai embora. Não foi nem visto. Mas na célula é diferente. Vocês estão entendendo? Diga amém. É num ambiente simples, irmãos, que Deus se manifesta. Eu me lembro que eu tinha um culto na minha casa, mas não era uma célula, mas era na minha casa. Não tinha o propósito, não era dizendo uma célula. Era um culto de ação de graças. Mas, irmãos, a unção descia. O poder de Deus era derramado. Quantas vidas se converteram na minha casa? E olha que eu morei lá no centro da cidade, depois que eu me converti, saí do Augusto Franco, fui morar no centro da cidade. Depois eu vim morar aqui no Orlando Dantas, quando eu comprei minha casa aqui no Orlando Dantas. E o que aconteceu? A casa era super lotada de gente. E eu não saía convidando ninguém, não era como uma célula, você ia convidando, e Deus dizia que não era para convidar. E Deus ainda colocava situações para a gente, e que a gente entendia, que era para só ir mesmo, quem tivesse propósito. E aí Deus um dia falou conosco, olha, as pessoas para entrar aqui, tem que ser de pé descalço. E Deus explicou para a gente, ensinou a gente, que era para só ir pessoas com propósito. Teve pessoas que acabou não indo mais, porque tem que tirar as sandálias dos pés e tal, né? Mas a gente entendendo. Mas olha, a casa não deixava de estar cheia. E sem convite nenhum. Mas se você mesmo fizer a célula com propósito, você vai ver quantas vidas vão se chegar à sua célula. Vai ser um discipulado extraordinário, sobrenatural. O que vai acontecer é que Deus, Ele vai te dar os 12 para que você continue na multiplicação. Diga aleluia! Aleluia! Mas só depende de você, não é de Deus. Depende de você. Depende das suas atitudes diante do Senhor. Depende do propósito que você tem com o reino de Deus. Se você estiver ligado com o reino, você vai ver Deus te usar de forma sobrenatural. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Minha irmã, quero dizer uma coisa para você. Você está aqui como escolhido de Deus. Diga amém. Como escolhido do Senhor. Lembre-se que acabou o passado. Acabou, o mundo ficou lá para trás. Renunciamos o mundo. Agora é Cristo em nossa vida. Agora nós temos propósitos de Deus. Temos que praticar o reino de Deus aqui nessa terra, enquanto Ele não vem, ou enquanto nós não partimos deste mundo. Compreende, irmãos? Então, irmãos, às vezes pensamos, Deus, Ele só se manifesta no altar. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele se manifesta também na sua casa. Deus se manifesta na sala da sua casa, na cozinha da sua casa, ao redor da mesa da sua casa. Irmãos, quando eu morava lá na Rua Itapuranga, para vocês terem ideia, na nossa casa,
Tinha gente no corredor, na sala. Primeiro quarto, a gente levantava a cama de casal, para caber o povo. No outro quarto, depois da sala, a gente levantava as 2 camas de solteiro, para as pessoas. O corredor seguia cheio. Chegava na cozinha, as pessoas ficavam ao redor da mesa. Aí tinha a cozinha, as pessoas ficavam na cozinha. E ainda tinha a área de serviço que ficava lotada de gente. Era assim, todo mundo apertado, e o poder de Deus era derramado, a unção de Deus era cura, libertação, era Deus se manifestando poderosamente com dons espirituais. Era coisa tremenda. Era desse jeito. Quem andou lá sabe muito bem como é que era. Pessoas eram salvas. Deus operava tremendamente. Chegou até um camarada lá do Comando Vermelho e veio para Sergipe e se converteu na rodoviária com o irmão. O irmão se converteu, não, recebeu uma mensagem, um convite para ir para nossa casa. Ele foi para nossa casa, chegou na nossa casa, ele foi liberto de legiões demoníacas e se converteu a Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você, o que cabe a cada um de nós é colocar o nosso coração diante do Senhor nosso Deus. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz assim o texto. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém, irmãos? Então, nós temos que entender isto. De que nós precisamos colocar o Senhor no centro das nossas decisões. Amém? Começa com um líder, com um auxiliar. E Deus vai enviando mais e mais. Diga aleluia. E se já tem 2 reunidos, o Senhor ali está presente. Se tem 3 reunidos, ali o Senhor está presente. Se tem 4, 5, 10, 20, Deus está presente naquele lugar. Então, milagres não dependem, irmãos, de palco. Milagres não dependem somente do altar. Depende da presença do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Depende muito da nossa disponibilidade para estar diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero dizer para você, meus irmãos, como eu falei já lá atrás da primeira mensagem, cuidado para que você não tenha uma vida frustrada. Porque o Senhor, Ele tem uma palavra que é muito forte. E esta palavra, irmãos, é aquela que eu falei no início. Que dirão muitos: Senhor, Senhor, não profetizei eu, curei eu enfermos, expulsei demônios, não falei em outras línguas. Interessante que a pessoa fez tudo isso, né? Não fez? Sem propósito. Tem muita gente assim. Quantos pregadores tem na internet? Hein? Com objetivos. De quê? Views. De ser visualizados. Para ganhar dinheiro. Não é? Aí inventam tanta conversa, tanta história, tanta coisa na Bíblia. Não é? E desinventa, e inventa, e faz tanta coisa. Criam tantos argumentos para criar views na internet. Não, irmãos. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui com objetivos pessoal. Nós estamos aqui com propósito diante do Senhor nosso Deus para fazer o melhor para Ele, para darmos ao Senhor aquilo que Ele é digno e merecedor, porque Ele confiou a nós a responsabilidade
de que nós aqui hoje é que somos a igreja, os agenciadores do reino dele. Ou seja, somos nós os representantes, os embaixadores, aqueles que representam o reino de Cristo. Por isso que nós buscamos cada dia mais ter a imagem de Cristo, o brilho de Cristo em nossa vida. Que eu e você não deixamos nós o brilho de Cristo. Que nós venhamos ser este povo fervoroso, este povo que verdadeiramente crê em milagres, crê em cura, crê em libertação, crê em salvação. Que nós coloquemos a fé em prática na palavra do Senhor Jesus. Diga amém. É nas casas, irmãos, que vidas também são curadas. Famílias, elas são restauradas. Quantas famílias de casa de pai nós temos aqui, no nosso ministério, nas congregações? Quantas vidas que foram curadas através da oração na célula? Milagres aconteceram. Pessoas que chegam à célula triste, desanimadas, frustradas, e voltam a sorrir, voltam a se alegrar. Pessoas que chegaram sem fé e que ali aprenderam o que é uma vida com Deus e viver pela fé. Pessoas que chegaram cansadas, desestimuladas, desistidas e que foram fortalecidas na célula também. Irmão, vamos valorizar a célula. Vamos nos despertar. Você que um dia teve a sua célula e parou, volte à sua célula. O que você está fazendo? Ou nós achamos que já estamos fazendo tudo para Deus? Eu, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais que eu já fiz na obra, eu ainda acho que foi muita falta com o Senhor, né, pastor Cláudio? Estamos em muita falta. Eu me sinto assim. Pelo menos eu me sinto dessa forma. Eu sinto que falta muita coisa para fazer. E tem momentos que eu tenho que procurar administrar a minha alma, para que eu não venha deixar de ter o equilíbrio. Porque é assim em tudo, irmãos. Se você não conseguir ter o controle e tudo aquilo que você faz, você pode colocar, podemos dizer assim, os carros adiante dos bois. Então é melhor a gente ir sabendo que precisamos fazer mais. Sabemos que a obra, ela precisa de uma maior dedicação nossa, mas que nós venhamos buscarmos ali, viver no propósito do Senhor. E o próprio Deus, ele vai nos encaminhar. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu só vou evangelizar, eu só vou ter a minha célula se Deus revelar para mim. Ele nunca vai revelar para você. Nunca. Teve um irmão, logo no início conosco, a gente evangelizava, e ele não ia para a evangelização. Mas era uma pessoa tão dedicada, para tudo fazia, era muito dedicado. Tudo, era uma bênção, esse irmão. Mas para evangelizar ele não ia. E eu cheguei para ele e perguntei ali, meu irmão, você é uma bênção, você faz tudo na igreja. A gente pede, você faz, você é uma pessoa que sempre está ali na frente, correndo atrás para agilizar as coisas. Por que você não evangeliza? Porque Deus ainda não me revelou. Aí eu disse a ele, aí ele se impactou com aquilo. Eu disse, olha, presta atenção, eu vou falar para você. Deus nunca vai revelar para você evangelizar. Sabe por quê? Porque ele já te mandou você evangelizar. Ele ficou assim. Eu disse, o ide, meu irmão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor já te ordenou para que você vá anunciar o evangelho. A partir dali ele começou a evangelizar. Hoje ele é pastor. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender de que
quando cada casa ela lhe se torna um pedacinho do céu, o inferno ele se confunde. Vocês estão entendendo? Sim ou não? O inferno, meus irmãos, ele não sabe lidar com um pregador só. Ou melhor dizendo, desculpa. O inferno, ele sabe lidar com um pregador. Ele pode ali saber lidar com aquele que está com o microfone e com o púlpito em cima do altar. Ele pode até lidar com aquele que está no altar. Mas eu quero dizer para você, mas o diabo, presta atenção que eu vou falar para você, igreja. O diabo, ele se confunde quando ele vê uma casa cheia de oração, uma casa com líderes servindo ao Senhor. Quando vê os cristãos vivendo o ministério como nós estamos aqui. Então o que eu quero dizer para vocês da importância de que o pastor, ele não pode andar sozinho. Não é só o pastor pregando, irmãos. É a igreja também servindo. É a igreja também participando do reino. É a igreja também anunciando o evangelho e discipulando. O pastor, ele discipula os discipuladores. Os discípulos, desculpa. E os discípulos, os líderes, eles discipulam os discípulos que estão na célula. Diga amém. Então veja bem, no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 6, diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha, porque era um reboliço. Aonde os discípulos iam, ali havia um mover. Paulo, Silas, Tiago e tantos outros chegavam. E aí, irmãos, havia o quê? O transtorno. As pessoas usadas pelo diabo, elas ficavam confundidas. Por quê? Porque aqueles religiosos, naquela época, na era primitiva, eles eram aqueles religiosos, sabe, brabo. Seguiam à risca a religião. Já os discípulos seguiam o propósito do Deus vivo. Havia cura, libertação, havia salvação, havia milagres. Há uma diferença, então eles eram confundidos. Diga aleluia. Dê um aplauso mais forte ao Senhor. Então, não era um pastor só, era um exército que era espalhado pelas casas naquela época. E como é maravilhoso a gente saber que em um dia de célula, em Riachuelo, nós temos as células funcionando, lá no parque, na sede, aqui no São Conrado, não é? Lá, Caueira, e se eu esqueci o nome agora de outra, agora me perdoe, certo? Mas as 7 congregações, ali onde elas estão, imagine, cheio de células, hein, irmãos? As células ali, trabalhando, conquistando almas, consolidando vidas, trazendo cura, libertação para as famílias, que é algo extraordinário, irmãos. Então que eu e você, que nós viemos estar dispostos a sermos aquilo que o Senhor, Ele deseja que nós sejamos. Que nós, como
como igreja do Senhor, nós viemos ter o propósito, que é o reino do Senhor nosso Deus. Que você busque cada vez mais estar ativado no reino de Deus. Que você venha ter a vida pujante no reino do Deus Todo-Poderoso. Porque eu quero dizer para você, meus irmãos, o que alegra os céus são almas, vidas, almas alcançadas para o Senhor. O desejo do Senhor é que as vidas se rendam a Ele. Foi para isto que o Senhor Jesus, Ele foi à cruz do Calvário, em sacrifício pelos pecadores. E nós todos, irmãos, um dia estávamos no mundão, estávamos no pecado, e através da obra de Cristo, nós fomos regenerados. E quantas vidas precisam de regeneração, precisam de cura, de libertação, de salvação? Quantas famílias estão em agonia? Quantas famílias estão ali se perdendo? Quando nós, a igreja, que deveríamos estar na posição a qual Deus nos quer, muitos de nós não estamos. E fica para vocês esta mensagens esta de reflexão, e que cada um de vocês busque meditar em tudo aquilo que você ouviu nesta noite, e que você busque colocar em prática no seu dia a dia os propósitos do Senhor. E você vai ver que as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Coloque Jesus em primeiro lugar. Dedique-se a fazer aquilo a qual em missão Ele cumpriu aqui na terra, de trazer ao ser humano a salvação, para que todos tenham direito à vida eterna. Então nós não somos egoístas. Nós somos um povo plural e universal concernente ao Evangelho. Porque a palavra do Senhor, o Evangelho, é para todos. Não é só para alguns, para mim, para você. É para toda a humanidade. E nós temos que anunciar esse Evangelho a todas as pessoas. Eu falei aqui no domingo, temos que evangelizar o homossexual, temos que evangelizar o macumbeiro, temos que evangelizar o traficante, o viciado, temos que evangelizar a todos os incrédulos. Nós temos que ser participativos no reino de Deus, temos que estar no propósito do Senhor, que é de ter as vidas sendo salvas, libertas e curadas. Diga glórias a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos estar em pé. Nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos fazer um clamor ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pastor Kenton. Graças a Deus, levante suas mãos aos céus e comece a orar nesse lugar. Você é líder, se você é líder, a sua voz ela tem uma força no espiritual. E se aqui é uma reunião de líderes, nós somos responsáveis agora para abrir os céus em uma oração profética, em uma oração de destino, em uma oração que vai mudar o destino das nossas células, irá mudar o destino do lugar que você colocar nos seus pés. Agora, se você é líder, levanta a sua voz e comece a orar. Senhor meu Deus, meu Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo
que eu venho clamar ao Senhor. Toma minha vida em tua presença, meu Pai. Ó meu Deus, o Senhor me regenerou. Ó meu Pai, o Senhor me tirou do lago, ó meu Pai, cheio de lama. O Senhor, meu Pai amado, me limpou. O Senhor, meu Pai amado, transformou a minha vida. E hoje eu sou uma nova criatura na tua presença. Eu clamo ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, toma minha vida em tua presença e usa-me cada vez mais. Meu Deus, toma, meu Pai, cada um desses líderes em tua presença. Abençoa, continua transformando, continua gerando no teu amor.